Graças a Deus, irmãos. Nós estamos, então, nessa segunda parte da unidade 2, de Antigo Testamento 2. Eu fiz essa divisão para ficar mais fácil para nós, né? Estamos falando sobre a natureza da relação, sobre natureza e relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento e conosco, né? Fizemos uma parte histórica e agora vamos falar sobre a relevância dos valores morais e espirituais do Antigo Testamento para o Novo Testamento e para nós, né? Para os nossos dias, né? Quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre relevância, os 10 mandamentos são os valores morais que vieram do Antigo Testamento e até hoje influencia as sociedades, né? A sociedade ocidental como um todo foi muito influenciada pelos 10 mandamentos, né? Principalmente a igreja cristã, de todos os lugares, de todos os tempos. Os 10 mandamentos também são chamados muitas vezes de decálogo, ou as 10 palavras, né? As 10 sentenças. E o decálogo vem diretamente das escrituras. É a base para a gente confrontar o pecado. A Igreja Católica, ela propôs um compêndio de penitências que tratava os chamados 7 pecados capitais. Mas os 7 pecados capitais, eles dizem sobre as ações ofensivas à vida humana, enquanto, quando falamos sobre os 10 mandamentos, eles expressam a vontade divina para a vida pessoal e social. Então, é mais relevante, né? Assim, a meu ver, eu proponho isso a você, né? Estudarmos os 10 mandamentos, que estão nas escrituras, são escrituras, né? Enquanto escritura é a fala de Deus a nós, né? Utilizando os elementos humanos que ele fez para que a palavra chegasse até nós, né? A sua revelação. E isso tudo diz respeito à relação para com Deus e para com o próximo, relação para com os nossos semelhantes. Os 10 mandamentos, eles estão em Êxodo 20, de 1 a 17, e Deuteronômio 5, do 6 ao 21, né? Ali nós encontramos os 10 mandamentos. E eles contêm prescrições, é um conjunto, né, que contém prescrições e proibições com expressões positivas também. O que ele fala? Ele fala da relação do homem com Deus, né? Eu sou o Senhor, teu Deus, Senhor teu, né? Então, a relação do homem com Deus, Êxodo 22. A relação do homem na adoração. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A escolha de um dia em 7 como sendo santificação ao Senhor, né? Dedicação a Ele. E a relação do homem para com o próximo. Honra a teu pai e a tua mãe, por exemplo, em Êxodo 20, 12. Né? Então, nós temos aí essas prescrições e proibições, mas tem essas expressões positivas também. Né? Tem não matarás, não dirás falso testemunho, mas aqui nós temos uma parte positiva. O segundo grupo das 7 declarações é que são negativas, se subordinam às 3 primeiras, que apresentam as esferas da vontade de Deus. Os 10 mandamentos, então, são cláusulas éticas que indicam a lei moral de Deus e devem ser obedecidas, né? A gente precisa obedecer isso. Os 4 primeiros mandamentos, eles tratam da relação do homem e sua adoração para com Deus. E o Senhor requer culto exclusivo, condena a idolatria, alerta sobre o mau uso do seu nome e lembra que ele tem direito ao tempo do homem, né? Êxodo 20, de 1 a 11. E esses 6 últimos, só para a gente reforçar isso, né? Refere a relação para com o próximo, porque o Senhor, Deus, ele exige honra aos pais, zela pela integridade da vida, repudia o adultério. Deus proíbe o furto, a mentira e a cobiça. Êxodo 20, do verso 12 até o verso 17. As ordenanças são atos morais que o homem precisa escolher praticar ou escolher recusar, né? Então, podem ser resumidas na prática do amor. E foi isso que Moisés ensinou e chegou até nós, né? Deuteronômio 4, versos 6, 7 e 8, né?
E no Novo Testamento, Paulo vai falar também em Romanos 3, 10 e em 1 Timóteo 1, 5. Né? E Jesus Cristo mostrou que o amor a Deus e o amor ao próximo, né, são a expressão máxima dos 10 mandamentos. Isso está em Mateus 22, 37, 38 e 39. Então, como está no Antigo Testamento bem declarado, especificado, e Jesus confirmou, apenas excluindo a sequência do sábado como dia de exclusividade, o único mandamento que Jesus não colocou ênfase, né, foi a questão do sábado, né, os 10 mandamentos permanecem válidos para todos os cristãos, né, continuam com validade. E a questão do sábado a gente só precisa interpretar, já que Jesus não botou ênfase, então vamos ter por inferência. Vamos entender que Deus quer que a gente dedique a Ele, dos 7 dias que Ele nos dá, um desses dias será o dia de adoração e dedicação. Pode ser o sábado? Claro que pode, né? Pode ser qualquer dia da semana. Nós cristãos temos colocado ênfase no domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição. Então, para a gente é mais relevante o dia da ressurreição do que o dia da libertação dos judeus lá. Se bem que tudo isso é relevante para nós. Mas dizer sobre o domingo nos traz mais para próximo do que o nosso Senhor fez e se torna um novo selo, vamos dizer assim, do novo pacto. É um selo do novo pacto. Mas não é errado você cultuar sábado, como algumas pessoas pensam. Não, não é errado. Né? O objetivo de Deus foi, então, estabelecer o seu governo moral na terra através daquele povo que ele estava, que é o povo de Israel. E ele utiliza, então, os 4 conceitos básicos do que conhecemos como uma nação, que é ser formada por um povo comum, compartilhar uma terra comum, viver submissa a uma lei comum e ter como liderança o governante comum. Então, se essas 4 coisas acontecem, esses 4 itens, vamos chamar assim, né, estabelecimento de um governo, então nós temos Deus fazendo isso também, né? Deus usando essas 4 coisas, né? Nos colocando, então, colocando o povo hebreu, né? Que foi onde a palavra de Deus se manifestou primeiramente, né? Usando esse povo, então, para se formar como nação, de ter, então, essa unidade e ter a sua terra também, né? O que é relevante é a liderança comum. Bem, a diferença para Israel é que havia um relacionamento pessoal com Deus. Outras nações têm tudo isso, mas não têm relação com Deus. Então, Israel, ele tem a sua terra que não era uma conquista pessoal dos israelitas, mas sim uma dádiva divina, né? Então, também o rei que está sobre essa terra e sobre esse povo será também um rei divino, né? E quem estiver como governante humano sobre esse povo vai ter que ter relação com o rei divino, que é o Senhor, né? E será submisso ao Senhor Deus, que é o rei de fato. Então, essa é a relação que nós encontramos no Antigo Testamento. Então, o Pentateuco se dedica em grande parte na lei de Deus, né? E que é dado ao seu povo durante a viagem para a sua terra. A história deuteronômica desenvolve o conceito de líder de nação que defenderá, que preservará a terra, o povo, derrotará os adversários e preservará a lei, né? O valor da lei de Deus para nós está identificado com a irrupção do reino de Deus, apontando para a glória dele. Outro fato também importante que contribuiu para nós, né, é o temor do Senhor, né, que está bem estabelecido na literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Isso traz uma revelação bem objetiva, né, para ser ensinada a nós. Se a gente olhar, por exemplo, Salmos, né, o Salmo 34:11, o Salmo 34, 11, 12 e 13, né? Podemos ir até o 14 também, né? A gente vai encontrar essa revelação objetiva de que isso deve ser ensinado. Em Salmo 19, de 7 a 10, é dito sobre o temor de Deus. É um padrão de conduta moral que faz com que as pessoas possam agir certo, né? Mesmo quando os poderes políticos não impõem
sanções morais, né, nós precisamos obedecer à lei de Deus, que é mais alta, mais forte e mais relevante. A lei humana, ela deve dialogar com o direito universal de Deus sobre a sua criação. João Batista, já no período do Novo Testamento, pregava e exortava ao arrependimento. E também para a submissão, né? Ao batismo de arrependimento, justamente com base numa conversão que seria um retorno moral, um retorno religioso, moral, espiritual para o Deus de Israel. Então, a moral e a espiritualidade do Antigo Testamento continuaram a agir nos tempos do Novo Testamento, nos homens bíblicos, e deve agir em nós também, né? O mesmo chamado ao arrependimento é dado a nós. No Antigo Testamento, as primeiras palavras de Deus ao homem, Adão, a primeira palavra para o Adão é uma ordem, né? Então ficou estabelecido desde o início, ficou expresso desde o início, qual é a natureza do relacionamento do homem com o Criador, com Deus, né? O fato de Deus emitir ordem moral pressupõe a capacidade moral do homem obedecer essa ordem, entender, interpretar, reagir a ela, né, e devolver a Deus uma obediência abalizada daquilo que Deus falou. Então, nós temos aqui, é bem interessante isso, né, que com a ordem moral há implícito também a liberdade do homem cumprir ou não. Por isso que a escolha está em todo esse processo, né? No cumprimento, continuaria no relacionamento e no Éden, né? Na escolha para o descumprimento, aí teria o relacionamento rompido e iria viver fora do Éden, do jardim do Éden. Então, alguns teólogos chamam esse vínculo moral de aliança das obras, um jeito teológico de dizer, né? Porque pelo obedecer ou não obedecer, estaria o direito à terra, às delícias da terra. E o Éden seria, então, uma recompensa pela obediência e pela fidelidade, né? Um outro importante valor que nós temos no Antigo Testamento para nós é a questão ambiental, a questão ecológica. A preocupação constante de Deus com a natureza, e ele traz regras e leis aos homens sobre o cuidado para o meio ambiente, como, por exemplo, a lei do descanso da terra, né? No 7º ano do plantio. Isso é Levítico 25, né? Verso do 2 ao verso 7, fala isso. Mas é na narrativa da arca, que foi construída para o grande dilúvio, né? Para o enfrentamento do grande dilúvio, sob a orientação de Deus, que nós temos uma representação bem vívida do relacionamento do homem e dos animais, por exemplo, né? Gênesis 6, 14 e 20 tem os seres humanos cuidando da criação sob a direção de Deus, né? 6, 18, 19, né? E os animais estão submissos, né? Gênesis 6, 20. E eles têm o seu próprio espaço, né? O sustento vindo da vegetação. Então, nós temos ali um mini planeta na arca, um mini sistema na arca, né? Reproduzido ali de forma artificial, mas sob a orientação de Deus para que essas coisas permanecessem assim. O conflito, na verdade, da natureza acontece quando o homem ultrapassa os limites e usurpa o lugar de Deus. E quando o homem usurpa o lugar de Deus, então os animais também violam os seus limites a que deviam se submeter e ficam violentos contra o ser humano usurpador, né? E aí nós temos um descontrole nesse balanço, né? O homem invade o que é do animal, e o animal invade o que é do homem, e nós temos um conflito, não temos mais equilíbrio. Noé, na arca, ele solta uma pomba e depois a pomba retorna para a mão dele, né? Gênesis 8, verso 9, 10 e 11, né? Não havia inimizade ou fuga da ave com relação a Noé. Noé é um homem de Deus, alguém que preserva os animais, cuida deles. Quando é preciso confiná-los para que eles sobrevivam, ele os faz isso, ele os protege e depois ele solta para que eles se multipliquem e sejam fecundos sobre a terra, conforme a orientação de Deus em Gênesis 8, 17, 18 e 19. Né? E depois, tempo depois, né, Provérbios 12, 10,
vai dizer que o justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Então, a Bíblia fala, né, que faz parte da justiça humana no relacionamento restaurado com Deus, né, do vínculo que tem com Deus. É assim que a palavra justo é encarada nesse contexto, em outros também na Bíblia, né, e ele está em contraste com o iníquo, né, o justo e o iníquo, né. O justo vai considerar a vida dos animais, né. Então a questão ecológica está em tudo isso, é um legado para nós. Deus dá depois direito ao ser humano sobre a vida dos animais, depois do dilúvio, né? Para que o homem possa se alimentar deles. Gênesis 9:3, que não era um direito dado antes, mas ele terá que matar. O homem não pode comer animais vivos. Gênesis 9:4. Esse tipo de crueldade tem praticantes até em restaurantes nos nossos dias, né? Que servem, por exemplo, um peixe ainda vivo no prato, às vezes frito e vivo, né? Eles preservam, assim, uma maldade, uma crueldade, né? Embora esteja preparado, é cruel. E essa crueldade não deve o cristão praticar, né? Gênesis 9, verso 4 e verso 5. O Antigo Testamento discute a questão do homicídio e da pena do homicídio. Pena de morte é o que é proposto pelo Antigo Testamento. Deverá acontecer para quem tirar a vida de outro ser humano. Também é Gênesis 9, verso 6. Né? O texto está se referindo diretamente para a questão do homicídio doloso. Né? Êxodo 21, de 12 a 16, vai normatizar isso. E não o homicídio culposo. Em Números 35, de 6 a 34, também temos uma norma sobre isso. Porque não há pena de morte se não tiver intenção de matar. Pode ocorrer, né? Mas se não há intenção de matar, então a pena de morte não era aplicada. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 13, versos 3 e 4, que o Estado tem o direito de tratar dessa questão, porque ele é magistrado que controla a espada da justiça. Contudo, deveriam, né, os magistrados saberem que este controle, né, que o Estado tem, poder de autoridade sobre a vida, pode ser exercido unicamente se for com causa justa e estando na função do direito concedido por Deus de ser ministro de Deus para a justiça. Né? Então é com esse olhar que devemos ter. Algumas pessoas falam, não matarás, né? E aí inclui tudo. Não, o direito da defesa estava lá. Inclusive a guerra de defesa, né? Foi colocado dessa forma. O direito de se defender a sua família, a sua casa, o direito de defender a própria vida. E às vezes isso pode chegar, né, ao clímax de haver morte nesse processo. E a Bíblia, ela não trata isso com leviandade, ela trata isso com muito cuidado, né? E nós devemos tratar também. É preciso destacar o culto, porque um dos grandes valores espirituais que chegaram a nós através do Antigo Testamento, com a direção com que foi ensinada, é a questão do culto. E só depois de Israel ter selado a aliança ali no monte, né, e ter recebido as palavras de Deus, assumido um compromisso de guardar o livro da aliança, né, quanto com o sangue purificador foi que Moisés subiu ao monte para receber as estipulações litúrgicas, né, só nesse processo, né, é que Deus vai permitir que o homem faça culto. Né? Deus só permitiu que continuassem os preparativos para a liturgia que eu estou falando é culto, né? E para a viagem à terra prometida, depois da renovação da aliança, que tinha sido quebrada. Então, primeiro tenha conserto com Deus e depois vá cultuar a Deus. No contrário, senão fica uma grande hipocrisia. Né? Primeiro é preciso corrigir a vida e depois se presta culto. Jesus fala sobre isso também no Novo Testamento, em Mateus 5, né? Verso 24. Deixai ali, diante do altar, a tua oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. É um jeito de Jesus falar sobre isso, né? E Deus procura verdadeiros adoradores. Jesus fala em João 4, 24. O livro de Deuteronômio, por si só, também é uma grande e importante contribuição do Antigo Testamento
para todos os tempos e períodos da história da igreja. As normas da aliança no Deuteronômio foram as primeiras a instituir educação para todos e saúde para todas as pessoas de uma nação, sem qualquer exceção, né? O Deuteronômio é o primeiro compêndio de leis que estabelece isso para uma nação, muitos anos antes disso se tornar, né, um valor para a humanidade. E é do Deuteronômio que os profetas utilizam a sua teologia, né? Jeremias é um bom exemplo disso, né, que trata tudo através do Deuteronômio. De Deuteronômio veio a formulação do maior de todos os mandamentos, né? De amar o Senhor sobre todas as coisas, né? O Novo Testamento preserva mais de 50 referências de Deuteronômio. E Jesus cita Deuteronômio com mais frequência do que qualquer outro livro. O livro preferido de Jesus para citar era Deuteronômio. E quando ele resiste às tentações no deserto contra o diabo, né, naqueles 40 dias de jejum, Jesus responde a Satanás com 3 citações de Deuteronômio. Lucas 4, de 1 a 13. Uma outra grande contribuição são os dons espirituais, os dons carismáticos. Ou seja, a espiritualidade do Antigo Testamento já tinha os dons carismáticos, né, que se tornou novo para a igreja no Novo Testamento. E os carismas e ministérios espirituais que vemos descrito nos textos do Novo Testamento, como 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, né, como dotação de capacidades excepcionais, nós já encontrávamos no Antigo Testamento, né, com os servos de Deus agindo em nome de Deus. Por exemplo, interpretando sonhos, Gênesis 41, 38, o Bezalel e seus companheiros tiveram habilidade para preparar tudo que fosse necessário para o culto, né? Êxodo 28, 3, Êxodo 31, 3, Êxodo 35, do verso 21 e 31. Os anciãos se tornavam capazes de administrar por dom, Números 11, 25. Josué pôde liderar o povo depois que recebeu esse dom de liderança, Deuteronômio 34, 9. Saul e Davi são capacitados a exercerem governo, né, no reinado, também por dádiva divina. 1 Samuel 10, 6 e 16, 3. E Davi passa a compor salmos, né? 2 Samuel 23, 2. É dito que Moisés tinha maior graça do Espírito Santo que os anciãos hebreus, né? Em 11, 17 e 25. E também Eliseu, dele se diz também que ele recebeu uma porção dobrada para se tornar o líder entre os profetas, né? Segundo Reis 2, 9. E Moisés orou para que todo o povo pudesse ter o Espírito de Deus para profetizar, Números 11, 29. E na profecia de Joel 2, né, esse mesmo impulso é mencionado, tanto que em Atos 2, quando acontece o dia de Pentecoste, né, e a gente vê aquelas maravilhas do Espírito Santo trabalhando ali, né, ficou chamado de descer do Espírito Santo como cumprimento de Joel 2. São grandes contribuições. Vamos continuar ainda. Nós vamos parar aqui para você meditar nessas coisas. Eu sou o pastor Valdeir Contaifa e estamos trabalhando sobre a influência e o relacionamento que é trazido para o Novo Testamento e para a igreja hoje. Amém.